aí, meus amigos, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa segunda-feira, né? Nessa fria segunda-feira, em Minas Gerais, inclusive, falando sobre Copa do Mundo de Basquete, comentando sobre mais uma vitória da seleção dos Estados Unidos, né, cara? A seleção americana encarou a seleção da Grécia e, sem muitas dificuldades, venceu por 109-81 e garantiu a sua classificação para a próxima fase, né? Irei passar a minha visão, né? Darei os meus pitacos sobre essa vitória americana, mas antes peço para que você deixe o seu like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento, e peço também para que você se inscreva neste canal maravilhoso. Fechou? Vamos lá! A Grécia começou bem o jogo, né? Os 5 minutos iniciais da Grécia no primeiro quarto foram bons minutos, né? A Grécia teve uma boa produção por dentro, principalmente com o Papagiannis, que marcou 11 pontos no primeiro quarto, e o time grego, sabe, gerou dificuldades para a seleção dos Estados Unidos. Só que aos poucos os americanos foram se encontrando em quadra, né? Começaram a colocar o seu ritmo de jogo e com 3 minutos finais muito bons, os Estados Unidos viraram e terminaram o primeiro quarto na vantagem. No segundo quarto, tendo o banco em quadra, a seleção americana dominou a Grécia, né? Novamente, assim como aconteceu no primeiro jogo contra a Nova Zelândia, o banco dos Estados Unidos entrou muito bem. Austin Reeves, Banchero, né, Haliburton, esses caras, assim, tiveram uma ótima produção, né, vindos do banco, e conseguiram uma run de 13-0 em 5 minutos, e a seleção dos Estados Unidos abriu uma boa vantagem. Quando os titulares voltaram, o ritmo dos Estados Unidos deu uma caída, a Grécia conseguiu dar uma diminuída no prejuízo, o Papagiannis, inclusive, fechou bem o primeiro tempo, só que mesmo assim, mesmo tomando uma pressãozinha no final, a seleção dos Estados Unidos foi para o intervalo com uma vantagem de 13 pontinhos. No terceiro quarto foi onde, né, os americanos mataram o jogo, né, cara? Os Estados Unidos vieram muito mais intensos pro terceiro quarto, tanto na defesa como no ataque. O Anthony Edwards, que não foi tão bem assim no primeiro tempo, foi muito bem no terceiro quarto, teve um alto volume, foram 9 pontos marcados pelo Anthony Edwards só no terceiro quarto. E a seleção americana abriu 21 pontos de vantagem e, como o Papagiannis estava sendo muito bem marcado no terceiro quarto, né, a defesa de garrafão dos Estados Unidos fez um ótimo trabalho de contenção, a Grécia não teve muito o que fazer, não tinha muitas armas ali, né, para ferir a seleção dos Estados Unidos, e a seleção americana fechou o terceiro quarto já com a vitória encaminhada. Tanto que no quarto período, o Steve Kerr resolveu dar um pouquinho mais de ritmo de jogo pro Walker Kessler, pro Bob Portis. Ele testou ali algumas lineups que ele ainda não havia testado. E mesmo assim, mesmo fazendo testes, mesmo levando o jogo em banho-maria, a seleção americana terminou com a vantagem de 28 pontos. Então, foi um jogo super tranquilo, onde novamente quem brilhou foi o banco. O banco americano voltou a brilhar, o banco voltou a ser decisivo, né, para uma vitória, assim como foi nos amistosos e no jogo de estreia. Quem ganhou o jogo para os Estados Unidos foi o banco. E aí, vale destacar o Austin Reeves, hein? É impressionante como o Austin Reeves está à vontade nesse time americano. Hoje, ele liderou o time em pontos e em assistências. Foram 15 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, né? O Austin Reeves, na minha opinião, está sendo o melhor jogador da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo até aqui. Ele está sendo o grande destaque. O grande destaque. Tá jogando muito, impactando nos dois lados da quadra, sabe? Sendo responsável por muitos pontos em contra-ataque.
porque ele é um cara que força contra-ataques, ele é um cara que força turnovers no adversário. Então o Austin Reeves está sendo o grande destaque da seleção dos Estados Unidos e hoje fez um baita de um jogo. Bom, com essa vitória, a seleção americana garante a sua classificação para a segunda fase. A seleção vai tentar confirmar, né, a primeira colocação na quarta-feira, enfrentando a seleção da Jordânia, mas a classificação já está garantida. Já a seleção da Grécia enfrenta a Nova Zelândia, buscando garantir a segunda vaga no grupo, tá bom? Bom, nem tem muito o que falar, né, desse jogo, porque realmente foi um passeio dos Estados Unidos. Foi um jogo fácil, um jogo tranquilo, sem muitas dificuldades, mas fica aí de novo a crítica aos titulares americanos que não estão aparecendo, né? Tirando ali o Anthony Edwards, que apareceu ali no terceiro quarto, de novo os titulares ficaram meio que apáticos, né? Inclusive, só para fechar, né, o vídeo, eu falei que não tinha muito o que falar, mas eu continuo falando, né? Como eu sou hipócrita. Mas só para fechar, o pior momento dos Estados Unidos no jogo, os piores, né, momentos dos Estados Unidos nesse jogo, foram quando os titulares estavam em quadra, que foram nos 5 primeiros minutos do primeiro quarto e nos 3, 4 últimos minutos do segundo quarto, né? Então a seleção americana está sendo pior com os titulares do que com os reservas. Esse é um ponto que eu acho que o Steve Kerr tem que tentar corrigir, pelo menos é a minha opinião, né? Pois bem, é isso, tá bom? É isso sobre a vitória dos Estados Unidos, é isso que eu tinha pra falar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar a sua opinião sobre a vitória americana, que eu quero muito saber. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e fica ligado porque hoje ainda tem muita coisa pra sair. Daqui a pouquinho vai sair aqui no canal o resumo de toda a rodada, onde eu irei falar sobre os outros jogos que rolaram. Tivemos o Luka Doncic tendo mais um puta de um jogo. Eu já falei mais cedo sobre a derrota da seleção brasileira contra a Espanha, inclusive vou deixar o link dessa análise aqui na descrição, dá uma olhadinha lá depois. E é isso, tamo junto, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.